Rapaz, nessa sexta-feira o Dana White estava sem nada pra fazer. Na verdade, a única coisa que o Dana White tem pra fazer na sexta-feira é gravar aquele programa do Instagram Fuck It Friday, que inclusive eu sugiro muito que você assista, é uma joia do entretenimento. Mas tirando isso, o Dana White não tinha nada pra fazer nessa sexta-feira, então ele resolveu dar um agrado para os fãs do UFC. Do nada, ele chegou em todas as suas redes sociais e anunciou que teria uma live, onde ele daria vários anúncios importantes, várias confirmações de lutas importantes. Não só ele ia ressaltar as lutas que já estão confirmadas para esse primeiro trimestre de 2023, como também ia confirmar a primeira disputa de cinturão, o primeiro pay-per-view do segundo trimestre. E galera, uma dessas confirmações foi a próxima luta de Alex Pereira, o Poatan, atual campeão peso médio do UFC. E sim, todas as informações que eu vou trazer aqui são 100% oficiais, confirmadas pelo próprio Dana White. E as lutas confirmadas já foram noticiadas pelo próprio UFC. Pois bem, pessoal, o Dana confirmou quais vão ser as principais atrações do UFC 287, marcado para o dia 8 de abril em Brooklyn. E a luta principal desse pay-per-view será o quarto confronto entre Alex Poatan e Israel Adesanya, valendo o cinturão peso médio do UFC. É isso, pessoal, está oficialmente confirmada a revanche entre Adesanya e Poatan. O quarto confronto entre os dois no geral e o segundo disputado no MMA. Os dois primeiros foram no kickboxing. E de fato aconteceu o que a gente mais esperava, que era uma revanche imediata para o Adesanya. Eu confesso que eu fiquei levemente desapontado, porque eu ainda tinha uma leve esperança que seria o Robert Whittaker o próximo adversário do Poatan. Na verdade, por mim, eu colocaria o Poatan para lutar com o Whittaker e o Adesanya para lutar com outro adversário, para poder se recuperar da derrota que sofreu pro Poatan. E daí, com o Poatan vencendo o Whittaker e o Adesanya vencendo essa outra luta, os dois fariam a revanche lá pro segundo semestre desse ano. Mas sinceramente é aquele famoso caso do tanto faz, porque de qualquer forma é uma grande luta, uma revanche entre esses dois é uma grande luta. E eu tô muito curioso para saber quais serão os ajustes, as modificações que cada um vai fazer para esse novo confronto. Na primeira luta, vimos que o elemento surpresa foi a grande vantagem do Adesanya. Todo mundo esperava que seria um confronto todo disputado em pé, mas o nigeriano surpreendeu e levou 2 rounds só na luta agarrada. Porém, no fim, mesmo perdendo de 3-1 pro Adesanya na pontuação dos juízes, o Poatan conseguiu nocautear o nigeriano no último round. E outra, além de não esperar essa estratégia do Adesanya, que é buscar a luta agarrada e etc., o Poatan disse também que não treinou muito a luta agarrada em seu campo de treinamento, porque ele sofreu uma lesão. Então podemos esperar grandes mudanças por parte do brasileiro nesse setor. E o mesmo pode ser dito para o Adesanya, porque a luta agarrada não era o plano A dele, era mais ou menos o plano B. Mas se ele focar mais nesse setor, sabendo que deu certo na primeira luta, e adotar a luta agarrada como plano A, ele pode dar ainda mais trabalho para o campeão. Lembrando que o Adesanya treina grappling há muito mais tempo do que o Poatan. Ele tem mais experiência no MMA do que o Poatan. Enfim, eu vi muita gente dizendo que é cavalo dado, que é a vitória certa do Poatan. Eu acredito que ele vai ser favorito e acho sim que ele vai vencer de novo o Adesanya. Mas não subestimem o nigeriano, porque ele está obcecado com essa vingança. E além de ser um cara extremamente talentoso, ele é esforçado e vai fazer o que tiver que fazer para vencer o seu maior rival. Mas então, repetindo a informação, Alex Poatan contra Israel Adesanya 4 está confirmado para o dia 8 de abril de 2023 em Brooklyn, Nova York, UFC 287. Mas a pergunta que ainda precisa de resposta é: e o Robert Whittaker? Será que vão deixar ele no congelador esse tempo todo? Vão colocar ele como lutador reserva caso o Poatan ou o Adesanya se lesionem? Aí entra o Whittaker para substituir? Ou será que vão tentar de novo aquela luta contra o Paulo Borrachinha? Isso, claro, se conseguirem chegar a um acordo com o brasileiro. Mas fica a dúvida, porque se o Whittaker não lutar com Borrachinha, contra quem o Whittaker vai lutar? Ele basicamente já limpou todo o top 5 da categoria dos médios, com exceção do Adesanya. Enfim, isso fica para outra hora. Eu quero comentar agora sobre outra luta muito importante que foi confirmada para esse mesmo evento. Na mesma noite de Poatan e Adesanya, teremos o retorno de Jorge Masvidal, que vai enfrentar o brasileiro Gilbert Durinho, que acabou de lutar no UFC Rio. Nesse último sábado, ele passou o carro no Neil Magny. E sobre essa luta, eu
tenho duas coisas a dizer. A primeira é, esqueçam aquela ideia que eu falei no último vídeo sobre o TUF entre McGregor e Masvidal, porque obviamente essa ideia foi totalmente descartada. E segundo, parece que o UFC desistiu de investir no Jorge Masvidal, porque essa luta contra o Durinho é simplesmente um pesadelo. Lembrem de como Kamaru Usman e Colby Covington amassaram o Masvidal na luta agarrada. Eu sinceramente não espero nada menos do Durinho. Acho que ele vai fazer a mesma estratégia e vai amassar o Masvidal também. Na verdade, pro brasileiro, essa luta foi um presente de Natal antecipado. Ganhou de bandeja uma das maiores oportunidades de sua carreira. E ele vem pedindo por essa luta há muito tempo. Masvidal, por outro lado, tem tudo para amargar a quarta derrota seguida. E talvez até o fim de sua trajetória no UFC. Lembrando que ele não vence um round sequer desde 2019. Pode ser que o UFC tenha olhado para os números recentes do Masvidal e tenha chegado à conclusão de que ele não movimenta tanto assim. Não temos o número exato das vendas de pay-per-view da última luta do Masvidal, que foi contra o Colby Covington. E teve toda aquela narrativa da rivalidade, que os dois eram amigos e acabaram se tornando inimigos. Enfim, era uma luta para vender. Não temos os números exatos, porém sabemos que no primeiro semestre de 2022, o evento mais vendido foi o card de Charles do Bronx contra Justin Gaethje e vendeu 400 mil pacotes. Sendo assim, podemos concluir que Masvidal e Covington vendeu menos do que 400 mil pacotes. São bons números, mas considerando toda a história, toda a narrativa, e tudo que estava por trás dessa luta, não são tão expressivos assim. Pode ser também que o Masvidal esteja querendo se livrar do seu contrato com o UFC, para poder explorar o mercado mundo afora, o mercado do boxe de celebridades, o boxe sem luvas ou outras organizações. E como de costume, o UFC não vai facilitar a sua saída e vai colocar ele em uma luta extremamente difícil para diminuir o seu valor de mercado. Lembrando que queriam colocar o Nate Diaz para enfrentar Chimaev na última luta do contrato dele com o UFC. Nessas situações, o UFC coloca o cara para sair pela porta de trás e não pela porta da frente. Por outro lado, se o Masvidal vencer o Gilbert Durinho, ele volta direto pro top 5 da categoria e pode muito bem acabar empurrando com a barriga aquela tão sonhada luta entre ele e o Leon Edwards, 4 anos depois daquela confusão entre os dois, daquela briga entre os dois nos bastidores do UFC Londres. Mas é um se enorme. No papel temos Masvidal sem lutar há 1 ano, na pior fase da carreira, vindo de 3 derrotas, inativo, longe de sua melhor forma, quase com 40 anos de idade, enfrentando o Gilbert Durinho, que vive uma boa fase, tá faminto por lutas e tem um estilo de luta muito parecido com Usman e Covington, dois caras que deram 5-0 no Masvidal. Durinho é franco favorito para essa luta. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.